Jeremias 1, 4 e 5, por favor. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. 139, 13 a 16. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Palavra de Deus. Tome assento. Glória a Deus. Nós vamos para o seminário. Qual o tema do nosso seminário? Dúvidas e polêmicas. Deus abençoe Marcelo e Uli, desde Braga, Portugal, nossos queridos. Deus abençoe o Andy e também a nossa Nedley, querida, ali na região de Boston. Também Deus abençoe o André Nunes, mas a Renata e as crianças. Deus abençoe Veridiana, ali no nosso Rio Grande do Sul, terra boa, terra abençoada. Meus irmãos, dúvidas e polêmicas, não é? Nós vamos falar de uma outra polêmica hoje. Vamos falar sobre o tema nesta ocasião: o aborto e a posição cristã. O aborto e a posição cristã. Nós somos cristãos. A palavra diz que o significado dessa palavra diz: Cristo pequeno. Nós somos a igreja chamada de corpo de Cristo. Temos o Espírito de Cristo, a mente de Cristo, o caráter de Cristo, a natureza de Cristo. O Espírito Santo forma Cristo em nós. Jesus Cristo é o nosso modelo incomparável, é o nosso referencial. Jesus Cristo é o alvo das nossas vidas. Sermos como Ele é o propósito de um crente convertido. O padrão de santidade para nós não é o pastor, não é a pastora. O padrão de santidade para nós é Jesus Cristo. Tem muita gente que, se o pastor quer que a gente seja igual a ele, você está enganado. Eu não quero que você seja igual a mim. Você vai sofrer muito. Eu quero que você seja igual a Jesus, porque esse é o padrão. Jesus Cristo é o padrão. Eu tenho que lutar para ser imitador de Jesus. Você também tem que lutar para ser imitador. Paulo disse isso aos Efésios 5:1, que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos que viver uma vida voltada para isso. E sinto muito, mas as pessoas hoje não valorizam e nem priorizam Deus. Nós não estamos valorizando o que temos, e isso é fato. Nós, como cristãos, estamos tendo privilégios que pessoas em outras nações choram para tê-los. Tem pessoas nas nações que, se ganhasse uma Bíblia, eu acho que morreria de emoção. A gente ganha a Bíblia aqui de 269. Uma Bíblia daquela que você ganhou custa R$269 ali na El Shaddai. E a gente leva para casa brincando, acha bom.
nós não temos aproveitado o que Deus tem nos dado. Privilégios de mensagens, privilégios de uma igreja livre para adorar, privilégio de cultuar, privilégio de fazer parte integrante, verdadeira. Nós não temos aproveitado isso. Nós temos querido escolher outros caminhos para servir a Deus. Isso revela que nós estamos longe de Deus. Mas, como nós somos cristãos, Jesus Cristo condena o aborto. Diga isso. Jesus Cristo condena o aborto. Nós condenamos. Porque nós imitamos Jesus. O aborto é um dos absurdos que muitas leis no mundo já autorizaram que se faça. Meus irmãos, é algo terrível quando a gente fala sobre aborto, e a gente tem que entrar no mundo do que de fato é essa realidade. Porque são milhares de crianças, por ano, milhões de crianças, que poderiam ter vida, ter nascido e foram mortas. E, a despeito de tanta coisa que certos estudiosos dizem, porque tem outros que não concordam também, o aborto é uma agressão que fere a criança no feto. A pessoa que concorda em abortar, ela concorda em matar. A ferida de alguém que abortou é maior do que a ferida, irmãos, que a pessoa possa imaginar com a vida. A pessoa que abortou, ela sempre sabe, sempre está lá. Uma vida foi interrompida e eu fui a causa. Claro que Jesus tem perdão, e no trabalho de libertação, quando alguém abortou, tem que fazer uma oração específica com aquela pessoa, porque marca a alma. Foi uma agressão à vida. Então nós vamos falar um pouco sobre aborto, pode ser? O tema do aborto implica agressão à dignidade humana e a inviolabilidade do direito à vida. Em nossos dias, muitos segmentos da sociedade se mostram favoráveis ou simpatizantes à prática do aborto. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e a fonte da vida. Gênesis 2:7, João 12:10. E somente Ele tem poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 2:6. Nesta lição vamos abordar o conceito de aborto, o embrião e o feto como seres humanos, e os tipos de aborto e suas implicações éticas. Temos que estudar sobre isso também com a lembrança de Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5, que nós somos aqueles que não concordamos com as obras das trevas e nem sequer propagamos elas. Se nós concordarmos, nós estamos errados juntos. Então, além de não concordar, nós também condenamos essa prática. E nós temos que fazer isso abertamente. Diga amém. Amém. Sabe por que você disse amém? Porque sua mãe não te abortou. Nós temos que odiar o aborto, não as pessoas. A prática.
O ponto central vai ser a dignidade humana e o direito à vida, são princípios fundamentais da fé cristã. Quantos milagres Deus fez? Com gravidez, muitas gravidez difíceis, que o médico condenou, falou que não tinha jeito, a pessoa orou a Deus, insistiu e nasceu uma pessoa abençoada. Sim ou não? Ô Jefferson, Deus te abençoe, viu? Bem-vindo. Saudade de tu. Curiosidades auxiliares para nos ajudar aqui um pouquinho para entender sobre a questão do aborto. Isaías profetizou a respeito de um rei chamado Ciro, cerca de 150 a 200 anos antes da existência dele. Deus usou Isaías e falou a respeito dele. Isaías 44, 28 e 45, 1, o profeta cita especificamente o nome de Ciro, ligando-o à futura restauração de Israel e às fundações da construção do templo, que na época de Isaías nem havia sido destruído. Entretanto, Isaías desempenhou o seu ministério entre 739 a 681 a.C., ao passo que Ciro veio a ser rei da Pérsia em 539 a.C. Então, uma lacuna de 150 a 200 anos, e Deus falou o nome: eu usarei Ciro, meu servo. Ele chama Ciro de servo não porque era convertido, mas porque obedeceria, faria a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, as pessoas que aprovam o aborto, elas dizem que a vida só vem a partir de tantas semanas. Bom, para Deus veio 150 anos antes, no mínimo. Só nessa passagem. A vida veio 150 anos antes de passar pelo ventre. Imagine, por exemplo, a mãe de Sansão, a esposa, a mãe de Sansão, ela recebe um anjo, o anjo fala para ela: você vai ser mãe. Ela era estéril. Você vai ser mãe. E o menino que vai nascer, quer dizer, Deus sabia que já era um menino, mas ela também não estava grávida. O menino que vai nascer do teu ventre será nazireu desde o ventre. Não beba bebida forte, não faça isso, não faça aquilo, porque ele será nazireu. A palavra nazir no hebraico quer dizer dedicado, consagrado a Deus desde o ventre. E aí nasce Sansão. Então, Sansão nasceu antes, na concepção de Deus, nasceu antes da mãe saber que ia ser mãe de filho. Quando nós olhamos para Jeremias, o que Deus fala para Jeremias corrobora também. Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E não conheci só você, eu conheci sua história, porque eu te dei as nações por profeta. Davi, no Salmo 139, que revela e exalta o Deus soberano, onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Ele disse: o Senhor me formou de uma maneira tão terrível. Eu nem existi e o Senhor já tinha uma história escrita no teu livro sobre mim. Uma coisa são os ignorantes da fé, falando sobre aborto. Outra coisa é Deus no trono, Senhor da vida, que nos conheceu antes que a terra fosse fundada. Deus amou o mundo e aquele mundo lá é gente. Ele amou o mundo de tal maneira que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano de salvação, por quê? Porque Deus sabia as almas que viriam.
as vidas que viriam. Não toque nas minhas crianças. Meu Deus, Canasse amando. Aleluia. Deus tem um amor especial para as crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, pois dos tais é o reino dos céus. Quando Jesus quis dar um exemplo muito forte para os seus discípulos, ele pega uma criança e põe no meio deles, diz: quem não for como uma dessas crianças, não entra no reino de Deus, de maneira nenhuma, porque esse é o padrão, isso é o que agrada a Deus, ser como uma criança. E vamos então para alguns subtópicos aqui, para a gente entender. Aborto, conceito geral e bíblico. Conceito geral de aborto. A palavra aborto é formada por dois vocábulos latinos: ab, privação, e ortus, nascimento. Junto significa privação do nascimento. O substantivo aborto é derivado do verbo latino aborior, falecer ou sumir, expressão que indica o contrário de orior, nascer ou aparecer. Assim, conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Essa interrupção pode ser involuntária ou provocada. Sabe por que às vezes a gente vai falar sobre aborto e fica meio chateado? Porque tem muita gente que se diz pastor, se diz cristão, que está votando no comunismo, que é contra o que nós pregamos. Contra assim, abertamente. Eles são a favor do aborto. E ridicularizam, né? Teve umas feministas que foram para a frente de uma igreja na Argentina, igreja católica, e ela se fez como Maria, ela se fez como estava grávida, como Maria, a mãe de Jesus, o histórico, Jesus histórico, e ela fez ali um aborto diante da igreja católica, ridicularizando, dizendo que Maria poderia ter abortado Jesus. E são os movimentos que muitas das nossas irmãs apoiam porque acham que elas estão certas por dizer isso ou aquilo. Deus está certo. Nós estamos errados. A palavra está certa. Nós estamos errados. Brigue com Deus e o seu futuro não será bom. Ame o Senhor e tome para si as suas palavras. Com certeza tem um céu te esperando. O aborto no contento legal. O Código de Hammurabi, 1810 a 1750 a.C., condenava o aborto. No Código de Napoleão, 1768 a 1821, era crime hediondo. No Código Criminal do Império do Brasil, em 1830, era proibido. Hoje, a legislação brasileira permite apenas nos casos de risco de morte à mulher, estupro e enencefalia. Nos demais casos, o aborto ainda é crime. Artigo 124. No entanto, no Congresso Nacional, projetos de lei tramitam com a proposta de legalizá-lo em qualquer caso. Agora, veja bem, eu citei agora, num desses cultos atrás, o caso da irmã Michele Siqueira, esposa do Cláudio Siqueira. Ela ficou grávida de gêmeos. Um dos gêmeos morreu. O médico falou que ela tinha que abortar porque ia prejudicar outra criança, ia matar outra criança e ela ia correr risco de vida, risco de morte. E aí, nós fomos orar na época, buscamos o Senhor, eles creram que Deus ia preservar, e Deus preservou, e o Aleph nasceu, hoje está um menino bonito desse tamanho.
Então, nesse caso, ela poderia ter abortado? Segundo a lei? Sim, mas o Aleph não existiria. E uma consciência também. Mas ela foi guerreira. Conceito bíblico de aborto. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como ato criminoso. Êxodo 21, 22 e 23. No sexto mandamento, de Êxodo 20, 13, diz que o homem é proibido de matar. Não matarás. O que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que o aborto está incluso neste mandamento. Assim, quem mata o embrião ou o feto peca contra Deus e contra o próximo. Todos concordam? Quarto, o aborto na história da igreja. O ensino dos 10 apóstolos do século I, que chama Didaquê, que é uma maneira de interpretar, condena o aborto. Está escrito, não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Didaquê 2:2. O apologista Tertuliano, 150 a 220 pós-Cristo, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e que quer impedir o nascimento. Quem quer impedir o nascimento está cometendo um homicídio antecipado. Isso é fato. Concordam? O polemista Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo, e o teólogo Tomás de Aquino, em 1225 a 1274, consideravam pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Aborto na história da igreja, o que diziam os teólogos e os pais da igreja. O aborto é a interrupção involuntária ou provocada do embrião ou feto. Tem uma palavrinha para aborto também, feticídio. O aborto é conhecido também como feticídio, definido por Wise, o dicionário, como o crime no qual, através do aborto provocado, ocorre a morte do feto que se presume com a vida. Se nos dermos ao trabalho de examinar a etimologia do vocábulo feto, constataremos que o aborto é um crime não somente hediondo, mas tremendamente covarde. O que é covardia? É porque a criança não tem como se defender. A força contra ela é extrema. E ela tem um filme muito legal, eu tentei lembrar o nome dele, não me lembrei, de uma pessoa que era cristã no filme, mas ela trabalhava numa empresa de aborto, e tinha um povo lá fora, cristãos, orando para que aquela clínica fechasse. O milagre da vida, perfeito, é isso aí. O milagre da vida. Eu sei que no final essa pessoa assiste um aborto. Ela era contratante. E ela assiste um aborto. E quando vai fazer o aborto, que eles levam o aparelho de sugar a criança, ela observa que a criancinha foge daquele aparelho, dentro do ventre. E ela vai tirando o corpinho dela, e o aparelho vai buscando até que puxa uma perninha, a perninha... Aí vai puxando os pedaços de uma criança. Então, não tem outra interpretação. No latim, a palavra fetus significa pequenino. O dicionário latino-português de Saraiva define a palavra simplesmente como filho no ventre. Filho no ventre. O teólogo americano William Lane Craig aprofunda-se no significado do termo. Assim como eu digo,
parece virtualmente inegável que o feto, que é apenas a palavra latina referente a pequenino, é um ser humano nos primeiros estágios do seu desenvolvimento. Seja um pequeno, um recém-nascido, ou um adolescente, ou um adulto, ele é, em cada período, um ser humano nos diferentes estágios do seu desenvolvimento. Claudionor de Andrade, nosso teólogo, pastor. E é fato, sim ou não? Não estou ouvindo vocês. Sabe quantos abortos aconteceram neste ano até às 11 horas e 23 minutos de hoje? Até hoje, 235 dias, né? Do ano. Nós estamos em agosto, hoje é dia 23. 235 dias do ano. Nesses 235 dias deste ano morreram, ou foram abortados, 27.457.486 crianças. Em nome da lei. Então, isso por dia, eu fiz a conta, dá 116.840 abortos por dia. 116.840 lesões na mente da mãe. Traumas, angústias, peso que vai achatar a pessoa depois. Eu já fiz trabalho de libertação com pessoas que confessaram o aborto. Teve pessoas que confessou soluçando, sentindo-se a pior pessoa do mundo. Tipo, por que fiz? É que na hora, o que fala mais alto na pessoa é a condição dela diante dos outros. As feministas dizem que o corpo é dela, ela faz o que quiser, só que o corpo da criança não é dela. E teologicamente, a criança não é nossa, do Senhor são as crianças. Os nossos filhos são herança do Senhor. Ele é o dono dos nossos filhos. Cuidado. Então, meus irmãos, entendamos aqui uma coisa. Nós tivemos 27.457.486 abortos até esse horário. Então, quantas pessoas morreram? Vou repetir, você preste atenção, por gentileza. Nós tivemos 27.457.486 abortos. Quantas pessoas morreram? Errado. 457.486 foram gerações. 27 milhões de gerações. Se o Gonçalo tivesse sido abortado, 9 filhos não teriam vindo à vida. Não foi só o Gonçalo que teria sido abortado. Seria ele mais 9 filhos. E os 9 filhos teriam os seus filhos. Então não é 27 milhões de abortos. É bilhões de pessoas que foram mortas. Concorda? Eu odeio o aborto. Você não? Eu estou aqui falando com você nessa noite porque minha mãe jogou 3 injeções fora. Pois elas foram compradas para abortar. E o dia que Jesus me converteu, por sua misericórdia, levantou uma profeta e disse: não era para que você tivesse vida, mas eu te guardei no ventre da tua mãe, e não permiti que fosse abortado. Cheguei em casa, perguntei para minha mãe, ela disse: 3 injeções eu joguei no buraco, no fundo da casa que eu morava, porque era para abortar, por causa disto, disto e disto,
Só que eu não tive coragem. E eu joguei fora falando que tinha tomado. Eu odeio o aborto. Porque se a minha mãe tivesse abortado, única coisa que eu me arrependo, eu não teria conhecido Jesus. Porque Jesus é maravilhoso. O que é que nós estamos fazendo contra esse assassinato de milhões e bilhões? Porque a igreja é o sal, é a luz, é o equilíbrio. Irmãos, se nós nos acordássemos ou fôssemos acordados pela realidade de sermos igreja, nossas redes sociais teriam sido mudadas em tudo. Nossas brigas não seriam as mesmas, nossas mágoas não seriam as mesmas, porque estaríamos ocupados com uma obra tão forte, tão tremenda, de alcançar vidas e de mudar vidas, principalmente a partir do testemunho, que nós teríamos postagens diferentes e atitudes diferentes. O embrião, subtópico 2. O embrião e o feto são um ser humano. Fecundação, embrião e feto são os nomes de 3 etapas da gestação. Quando começa a vida? Pergunta e a discussão, objeto de debates e debates e debates e debates e debates. Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando uma nova célula chamada zigoto. Outros defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundado no útero, onde recebe o nome de embrião, período entre o 7º e o 10º dia da gestação. Outros apontam o começo da vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Tem ainda os que indicam o começo da vida quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero por volta da 25ª semana da gestação. E também os que defendem a ideia de que a vida só se inicia por ocasião do nascimento do bebê. São as diversas interpretações. O que diz a Bíblia? Como as respostas humanas têm sido controversas, o cristão deve buscar a verdade na revelação divina, na revelação da palavra. E a palavra de Deus ensina que a vida inicia na fecundação. A vida para nós, percebam isso. Engravidou? Tem vida. Tem vida. Tem vida, acabou. Por isso que tem métodos que devem ser evitados, porque tem métodos que matam quando fecunda. A Bíblia diz que a vida começa exatamente na fecundação. Agora, o que nós lemos, para nós a vida começa quando engravida, para Deus a vida começou desde que Ele existe. Deus sabe seu nome, seu endereço, seu CPF, seu RG, sua história, seu DNA, Ele sabe tudo de você, não agora. Ele sabe isso desde a eternidade. Qual a posição da igreja? Apoiada nas Escrituras, a Igreja de Cristo defende a dignidade humana desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada pelo homem. 1 Samuel 2,6. Que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. 2 Timóteo 3,8.
crente não vota em comunismo. Vou falar de novo, crente não vota em comunismo. Se você vota, você é um assassino. Se você vota, você é um fechador de igrejas. Se você vota, você está torcendo para o ateísmo propagar muito mais a sua doutrina. Se você vota, você está em favor da fome, porque ela virá. O propósito do comunismo é aparelhar o Estado e depois acampar, porque terá sua renda. Sabiamente, a posição oficial das Assembleias de Deus do Brasil foi assim exarada. A CGADB, nós fazemos parte da CGADB. CGADB é a maior convenção da América Latina que existe. É a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E esta CGADB é contrária a essa medida. E essa aqui é um pronunciamento da igreja. Por resultar numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos, na sacralidade do útero materno, em qual fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. Essa é uma carta de Brasília, na 41ª Convenção, em 2013, que as Assembleias de Deus assinaram. Nós não apoiamos, nós não concordamos, pelo contrário, condenamos o aborto. Nós podemos falar de aborto, mas pastor, se a pessoa, por exemplo, se a pessoa for estuprada por um marginal, deve abortar ou não? Teve aí um drama todo com relação a uma criança abortar, uma menina de 12 anos. Deve abortar ou não? Qual que é o entendimento da igreja teologicamente? Deus é que dá a vida ou não? É sim ou não? Sim. Então, quando ela engravidou, o que foi? E por que essas feministas não foram lá defender as meninas de 9, 10 anos que estão engravidando lá no Nordeste? Porque lá tem uma turma, sim ou não? Então, meus irmãos, fuja dos movimentos e pense com o pensamento de Deus. Essa mulher estuprada por um marginal deve abortar? Quantas pessoas tiveram casos como este e o filho que nasceu foi aquele que cuidou da mãe? Sim ou não? Deve abortar? Quantos de nós que conhecemos a Bíblia, do Deus Todo-Poderoso, que veio por causa dos doentes, dos pecadores, e que quanto pior, Deus liberta, Deus transforma e Deus usa? Nós temos que ser cristãos. Nós temos que ser cristãos. A vida começa na concepção, para nós. E a vida começa no coração de Deus na eternidade, para Deus. Então nós somos seres eternos. Nós voltaremos para a eternidade, nós que nascemos. E nós prestaremos contas na eternidade. E como eu estava dizendo, pessoas abortam porque querem esconder dos pais,
não querem enfrentar o vexame. Abortam porque a sociedade não iria entender. Como que eles me veriam grávida? Então, por causa de si, do seu orgulho, da sua vaidade, mata uma criança. Para se livrar. Agora, falando abertamente, até em grosso modo, na hora que foi deitar com o camarada, a culpa foi de quem? Eu odeio essa criança porque ela veio numa hora indesejada. E quem provocou? Foi a criança? Tem umas mães que não amam os filhos porque eles vieram em hora indesejada. Tem pais que rejeitaram filhos porque vieram em hora indesejada. Esse filho tem culpa? Essa filha tem culpa? Ou essas pessoas que não têm caráter têm culpa? Não, aí em nome de esconder o pecado, a prostituição, aborto. Só que tem uma conta para acertar na eternidade. Eu fico imaginando como será, e eu gostaria que ninguém ficasse dando gracejo não, porque eu estou falando de algo triste, estou falando de morte. Eu fico imaginando como que vai ser o julgamento de uma pessoa que abortou e não se arrependeu, e não foi tratado e perdoado. Fulana de tal, vem à frente. E aproveita e vem aqui. Aquele que na época que ela vai ser julgada por algo aqui, de aborto, naquela época você foi o mentor e o parceiro, vem cá. Vocês não estão sendo condenados primeiro por ter tirado uma vida. Vocês estão sendo condenados por terem matado, assassinado várias gerações que viriam através dessa vida. Vocês não mataram uma pessoa, vocês mataram 1 milhão de pessoas. Vocês mataram 20 mil pessoas. Vocês mataram 40 mil pessoas, que era a geração do que estava vindo no ventre. Nós podemos fugir de palavras como estas, irmãos, mas quando passar daqui para lá, a primeira coisa que vai acontecer é o julgamento. Hebreus 9, 27. Ao homem está o quê? Só existe uma morte, seguindo-se após isso o juízo. E Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo, se não me engano, 12, 14 ou 14, 12, né? Veja aí, por favor. Diz que nós vamos prestar conta de nós mesmos diante daquele. Então nós podemos viver a vida que quiser viver, só que a gente não pode escolher a maneira que vamos ser julgados, porque quem escolhe a maneira do julgamento é Deus. Amém? Então, tipos de abortos e suas implicações éticas. A legislação brasileira autoriza a interrupção da gravidez em 3 casos. Neste tópico apresentaremos as principais implicações éticas para esses tipos de aborto. Mas já está clara a posição da Bíblia, a posição de Deus e a posição da igreja, ok? O aborto de anencéfalo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal legalizou a interrupção da gravidez de feto anencéfalo, que é a má formação rara do tubo neural. A principal implicação ética desta decisão está no descarte de um ser humano por apresentar uma má formação cerebral. Trata-se de uma ideologia racista,
chamada eugenia, que defende a sobrevivência apenas dos seres saudáveis e fortes. Uma nítida incoerência de quem defende os direitos humanos e, ao mesmo tempo, age de modo discriminatório. Neste quesito, enfatizam as Escrituras: para com Deus não há acepção de pessoas. E a Bíblia diz que até os loucos acham o caminho da salvação. Teve um líder religioso que falou uma frase polêmica que viralizou na época, que ele disse que ele preferia ser abortado do que nascer pobre. E eu quero imaginar o que ser pobre é tão ruim. Porque eu acho que a maioria de nós aqui passamos por situações bem difíceis, sim ou não? E olhando para trás, parece que eram as épocas mais felizes da nossa vida. Aborto em caso de estupro. Como não é necessária a comprovação do crime de estupro e nem autorização judicial para o aborto, a lei é permissiva e complacente com a interrupção da gravidez sobre a alegação de estupro, sem que ele tenha ocorrido. Assim, discute-se a inviolabilidade do direito à vida do nascituro, artigo 5º, conforme o artigo 2º do CC. Artigo 5º e artigo 2º. Outra questão ética relaciona-se ao fato de que um crime não pode justificar outro crime. Para os cristãos, o ensino bíblico é claro: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A tristeza e a angústia da situação não pode ser ignorada. A pressão psicológica que a mãe sofre não pode ser ignorada. A dor dela não pode ser ignorada. Assim como a criança não pode ser ignorada. É uma vida. Então, por mais que a dor seja grande, a igreja tem que estar bem próxima de pessoas assim, para ajudar. A mãe deveria olhar para o ventre e dizer: mas tu serás o meu troféu, porque eu vou te criar com carinho e cuidado, para você não ser como este homem foi. O amor tem que falar mais alto. O que é uma das coisas mais difíceis hoje? Que, pastor? O amor ter a liberdade de falar mais alto. Tem o aborto terapêutico. Procura-se justificar clinicamente esta ação sob a alegação de que a vida de um adulto tem maior valor que a de um ser em gestação. Daí surgem questões éticas como a valoração da vida humana. Uma pessoa merece viver e outra não? Tertuliano, em sua obra Apologeticum, ensinava que não existe diferença entre uma pessoa que já tenha nascido e um ser em gestação. Outra questão é acerca do poder sobre a existência. Podemos decidir quem deve viver ou morrer? Nós temos esse poder? Não afirmam as Escrituras que a vida e a morte são unicamente da alçada divina? Se é Ele que concede a vida, também é Ele que pode tirar. Primeiro livro de Samuel 2,6, que já citamos várias vezes, agora o que está escrito: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. E olha que Ana e Esther está ali, Deus fazendo promessas tremendas, e é o Senhor que concedeu a vida a Samuel, filho de Ana. É Ele que tem o poder. Se nós cremos que Deus é que dá a vida, se ficou grávida, foi Deus que deu. E onde Deus põe a mão, não põe a sua. Filipenses 1, 21 a 24 também. Neste caso específico, hajamos com sabedoria, prudência,
critério, nunca nos esquecendo da sacralidade da vida humana. A vida vale mais. Olha o que diz, quando Jesus, no livro no Evangelho de Mateus 6, 25 a seguir, falando sobre inquietude, ansiedade, olha o que Jesus disse: por que vocês estão inquietos? Quanto que vão vestir, comer, beber? Olha para os pássaros. Eu não cuido dos pássaros? Cuida. Olha para as flores, os lírios do campo. Os pássaros trabalham, os lírios, eles tecem? Não. Contudo, eu cuido dos pássaros e eu visto os lírios. Mais valeis vós do que os pássaros. Então não se preocupe quanto ao que vocês vão vestir, porque mais vale a vida do que as vestes. A vida, ela vale mais. A vida tem que ser respeitada. Irmãos, nós estamos aqui no número de pessoas. Se o aborto fosse liberado, é bem possível que a maioria de nós não aqui estaríamos. Por que o senhor afirma isso, pastor? Porque a maioria das pessoas, quando engravida, diz: eu não estava esperando, ai meu Deus, o que vai acontecer? E passam 1, 2 semanas perturbadas. Sim ou não? E nessa 1, 2 semanas, é legalizado, então não é pecado, aborta. Sim ou não? Está certo ou não esse pensamento? Vira um frevo na cabeça. Então, as pessoas que engravidam, então, mães solteiras, é bem difícil encontrar uma que realmente deixaria a gestação prosseguir. Não posso ter esse menino, eu tenho que ter um menino, quando eu tiver casado, ele tiver um lar, olha, o que vai ser dele? Não, mata ele. É uma covardia. É uma covardia. Primeiro, contra Deus, porque Ele é o autor da vida. Segundo, contra a criança, que é indefesa, não tem como ela sair de onde ela está. Ela tem que sofrer o dano ali. Vamos ver um subsídio ético-teológico aqui. Em face dos avanços médicos e científicos, a Igreja posiciona-se favoravelmente às técnicas reprodutivas que não atentam contra a pureza da relação sexual monogâmica, desde que a fertilização, processo no qual tem início a vida humana, ocorra no interior do corpo da mulher e os gametas utilizados pertençam ao próprio casal. As técnicas em que a fertilização ocorre fora do corpo da mulher, com a respectiva manipulação do embrião, são condenáveis por desrespeitar o processo de fecundação natural que deve ocorrer no interior do ventre materno. Além de esses procedimentos exporem os embriões ao risco de serem descartados, criopreservados ou utilizados em experimentos, podem possibilitar a comercialização de corpos e de almas, atitude essa escatologicamente prevista e condenada nas Escrituras. Condenamos as técnicas reprodutivas que requerem o descarte de embriões e doação. Rejeitamos a maternidade de substituição, mediante na qual se doa temporariamente o útero, por ferir a pureza monogâmica. Não admitimos a reprodução post-mortem, em virtude de cessação do vínculo matrimonial. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, diz a palavra de Deus. E essas declarações que eu li nesse subsídio são declarações de fé das Assembleias de Deus. É a posição de uma igreja, mediante a situação. Então, meus irmãos,
a valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios e doutrinas imutáveis do cristianismo. Ninguém protege aquela criança, alguém tem que proteger. Por isso que movimentos como este do filme... Não, qual o nome do filme? O Milagre da Vida, 40 dias. Esse movimento contrário ao aborto, eles têm que acontecer de maneira pacífica. O filme é muito sugestivo porque as pessoas ficavam ali, eram rechaçadas, mas continuavam amando e orando. Quando chegava uma grávida que elas sabiam que era para abortar, ela já começava a tentar segurar ela antes. Oh, você vai fazer? O que está acontecendo? Nós podemos te ajudar. Por quê? Além de livrar uma criança da morte, um adulto da morte, uma geração da morte, está livrando uma mãe de traumas terríveis. Estamos falando sobre isso aqui. Se tem alguém que abortou e está aqui ouvindo esta palavra, ou está pela internet, ou estará, procure um líder espiritual para você confessar isso, e que esse líder ou esta líder espiritual ore por você, ministrando de Deus o perdão e a libertação desses traumas, pois isso é necessário. Uma das perguntas quando você vai fazer um trabalho de libertação com uma pessoa: você tem mágoas? Você abortou alguma vez? Você teve um encontro real com Jesus? Como é que está a sua vida com relação à fé? Porque essas coisas atrapalham e muito a libertação, e ela não acontece. Enquanto não há uma confissão, enquanto não houver um perdão, e enquanto não houver uma posição em Cristo, não haverá libertação. A libertação não vem por oração e nem vem por palavras. Quero que você entenda isso. Pela oração existe a expulsão. Sai demônio, ele sai. Só que a pessoa, quando sai lá na porta e volta à mesma vida que vivia, o demônio volta com mais 7. E o último estado é pior do que o primeiro. Por isso, quem faz trabalho de libertação não deve fazê-lo se a pessoa ainda não teve um encontro com Jesus. E aí, deve levar as pessoas ao encontro com palavras bíblicas dos céus, até que a pessoa tenha um encontro. Então, o que liberta a pessoa são as palavras? Não, não são. É onde eu quero chegar. O que liberta a pessoa é quando ela verdadeiramente se posiciona em Cristo Jesus. Então, as palavras são para levá-la àquilo que a liberta. Se ela receber as palavras, praticar as palavras, e de verdade fazer aquilo, então, com certeza, liberta. Porque eu somente serei todo liberto quando eu me tornar todo de Cristo. Eu somente serei todo liberto quando me tornar todo de Cristo. Tem gente que é todo de uma igreja, de uma religião, de uma sociedade cristã, mas não é todo de Cristo. A libertação vem quando eu sou todo de Cristo. Porque para isto manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, meus irmãos, 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz: mas o Espírito expressamente diz que os últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cuidado com as leis que estão vindo por aí. Cuidado
com os discursos bem elaborados, porque são mestres e doutores. 2 Timóteo 4 fala que o povo desse tempo, nosso tempo de hoje, teria comichões nos ouvidos, procurando e amontoando para si mestres e doutores, conforme as suas concupiscências. Aqui tem duas coisas terríveis para enganar o crente. Quais, pastor? Primeiro, a cobiça, o desejo. O que você tem desejado ultimamente? Primeira coisa terrível, o desejo fora da vontade de Deus. Querido, quando você deixa o seu desejo te dominar, nem Deus vai dissuadir você daquilo que decidiu. Nada. Palavras mais ungidas, palavras mais bem elaboradas, tudo um mover de Deus, uma revelação num sonho de Deus claro e tal, a pessoa vai levantar e não vai atender, porque o desejo domina a pessoa. Por isso tem duas coisas sobre o desejo que domina: dardos inflamados do inimigo. O que são os dardos inflamados? Soldados romanos pegavam aquela flecha com fogo na ponta, e onde batia a flecha fazia e o fogo pegava. Dardo inflamado é a seta do inimigo incendiando a carne, o corpo, e incendiou, acabou. Aí é só a misericórdia de Deus. O camarada que quer adulterar, ele vai lá e vai adulterar. E ai de alguém que passar na frente, seja quem for, é perigoso ele passar por cima. Inflamou, acabou. Segunda coisa, o desejo que eu não domino, que eu deixo ele crescer dentro de mim e se apoderar de mim. Eu mesmo permito. Dardo inflamado do inimigo, ele lança e alcança a pessoa que está desprovida de proteção. Não ora, não jejua, não tem santidade diante dos olhos de Deus, porque diante da igreja muitos têm, mas tem que ter primeiro diante dos olhos do Senhor. Você pode falar mal das pessoas fiéis na terra, isso não mudará a regra, a realidade e os mandamentos do Senhor. Isso não vai aliviar para o seu lado. Você tem que olhar para a Bíblia e procurar imitar Jesus Cristo. Ou não é isso que a palavra diz? O desejo segundo é aquele que vem para o coração, a pessoa vai deixando, vai esfriando, vai gelando. E daqui a pouco chega a dizer que não tem interesse, cauterizou a mente. Tem problema, é amor, Deus ama. Deus está no amor. Não, Deus não está no amor, Deus é amor. E o amor de Deus é doutrinado. A Bíblia diz que um homem não pode amar outro homem fazendo desse homem seu esposo ou sua esposa. Diz sim ou não? Ah, mas eles se amam, mas a Bíblia condena. Mas nós amamos essas pessoas. Amamos sim, mas a Bíblia condena essa relação. Deus não está nos amores. Deus é amor e doutrina nosso amor. Por isso ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Então eu não posso amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Por quê? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o tanto de amor que tem por aí. Mas o amor que a igreja tem que ter é o amor do Pai. Por isso Gênesis 4:7 você vai ver Deus falando com Caim, mas não consegue dissuadi-lo. Não consegue mudar o desejo dele. Deus não,
até parece uma heresia, né? Falar que Deus não consegue. Ele não é todo poderoso, mas Ele deu livre-arbítrio. Deus fala, ô Caim, não faça isso, o pecado jaz na tua porta. Fecha a porta para o teu pecado. Tem até um livro que fala, fecha a porta na cara do diabo, que usa esse versículo. Muitos anos atrás eu li um livro desse. Então, Caim, cabe a você dominar o teu desejo, diz o Senhor. Senão ele será contra você. E de fato foi, porque Caim vira as costas para Deus, vai lá e mata Abel. Deus mudou ele de ideia, porque ele deixou o desejo dominar o coração dele. E Deus está falando conosco sobre isso. Cuidado com o desejo que chegou aí. Se Deus não aprova, não faça teste com ele, não analisa ele, joga logo na lata do lixo. Escutou ou não? Cuidado com o desejo que chegou aí. Se Deus não aprova, se a palavra de Deus condena, se isso é errado, não analisa, não pensa, não para meditar sobre isso, joga na lata do lixo. Quando chegaram para Neemias e disseram, Neemias, olha, tem um pessoal te chamando lá embaixo por causa disso. Eu falei, não, diga que eu não vou. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Cuidado com as pessoas que vêm em nome de Deus falar para você fazer coisas e você sabe que não é certo. Por quê? Porque foi Deus que mandou você fazer o muro. Então, se Deus mandou fazer o muro, não desça daí enquanto não estiver pronto. Será que estamos entendendo esta palavra? Então nós temos que arrancar isso. E aqui Colossenses nos ajuda. Quando Paulo diz de 1 a 5, que se nós estamos em Cristo, não, Colossenses diz, se nós estamos em Cristo, no capítulo 3, pensa nas coisas lá de cima, busca as coisas lá de cima, e não as que estão na terra. E aí ele vai falando, e aí no versículo 5 diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Meu irmão, se a igreja obedecesse só essa parte A do versículo 5, seria o povo mais cheio do Espírito Santo da terra. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Eu quero vingança, mas Deus não aprova, está perdoado. Eu tenho todo o direito de magoar, mas Deus, para não magoar, lava meu coração e perdoa. Não, mas pensa, ele fez isso, ele fez aquilo, a outra fez aquilo, você não quer nem pensar, eu já vou jogar na lata do lixo. Eu quero é perdoar, porque perdoar me faz cidadão do céu. Não vacila com a fé, não vacila com as coisas de Deus, não brinque com isso. Dá uma angústia na alma da gente, querido, porque eu tenho 21 anos de pastorado. Quantas pessoas Deus falou abertamente, mas hoje elas estão na amargaça da vida. Pessoas que foram obreiros, obreiras, mas quiseram ter razão, não foram ensináveis, não se fizeram como discípulos, e entristece a nossa alma. Pessoas que faz às vezes o pastor passar uma noite chorando. Interessante que uma vez uma dessas pessoas, era até obreiro na época, fez uma coisa lá errada. Aí ele sumiu, apareceu depois. E aí eu falei para ele, meu filho, só eu e ele, você me fez passar uma noite inteira aqui chorando por causa da sua vida.
Falou, para que o senhor fez isso? Não sabe o que é pastorear, não sabe. Não sabe. Cuida da sua vida, meu irmão. Porque vai chegar uma hora que, se não cuidar, o desejo cauteriza a mente. Você não vai entender as palavras que são de socorro como sendo de socorro. Você vai entender como sendo ignorantes, que quer mandar na sua vida, e que essas pessoas não têm nada a ver com o que você decide, porque você é livre. Agora, o discípulo é diferente. Ô pastor, ô pastora, ô meu irmão, ô minha irmã, obrigado por você preocupar comigo. Você abriu meus olhos. Eu vou buscar mais o Senhor, me ajuda em oração. Esse é o discípulo. É diferente. E por que nós estamos falando sobre todas estas coisas? Num tema como aborto. Porque os mestres e doutores e as mestras e doutoras se levantarão para defender a causa. E aí eu não estou aqui para ouvir palavras bem colocadas. Duas coisas terríveis. Cobiça, que aí vem os dois desejos que eu falei, e o mestre doutor, porque ele sabe de tudo. Ele é o cara da área que você deseja. Se o desejo é desenfreado, é errado, é um desejo de engano, tudo o que você quer é alguém que concorde com ele. Você não quer pessoas que discordem dele, sim ou não? Então, quando você ouvir um mestre e um doutor que fala aquilo, que aprova o que você sente, você vai aplaudir. E dizer, agora eu achei um pastor. Agora eu achei quem ouvir. Porque esse aí é cabeça. Esse entende. Não me ouça e não ouça eles. Ouça a Bíblia. Veja se o que eu estou falando e o que eles estão falando é bíblico. E se Deus faria, se Jesus faria, se Jesus seria. É isso que nós temos que fazer. Porque nos últimos dias muitos vão apostatar da fé. E apostatar, para entender dentro do texto, é tomar uma fé para si do jeito que se pensa. Porque apostatar da fé é afastar da fé legítima para uma fé que eu criei. E é o que a igreja de hoje está fazendo. Muitos apostatarão da fé. Mas a palavra de Deus diz que nestes últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A respeito à vida humana, o respeito à vida humana é uma premissa forte dentro do cristianismo. E a mais divina afirmação. A vida é uma graça fornecida por Deus. Nós chamamos a vida de dom de Deus, o dom da vida. Deus me deu o dom da vida. Estamos aqui, glória a Deus. Nesse sentido, o princípio constitucional da dignidade humana é irrenunciável e está totalmente vinculado ao direito à vida. Portanto, isso não é facultativo aos seres humanos. A vida deve ser apreciada como um bem sagrado. Deus ama a todos os seres humanos incondicionalmente. Por isso, Ele deseja que todos tenham vida e vida em abundância. Porém, Ele odeia o pecado, inclusive o do aborto. O sexto mandamento que nós citamos diz: não matarás. Ele não permite matar, não permite assassinar, não permite destruir. Aliás, quem veio fazer isso foi o próprio diabo.
Ah, mas lá no texto, pastor, não tem a ver com o diabo de João 10:10, porque o contexto está falando do pastor e daquele que não é pastor, a fraude de ser um pastor. É o lobo, pastor. E o diabo não mata, não rouba e não destrói. Ele está ao derredor procurando quem possa tragar. Isso é matar, roubar, destruir. Tá bom? Entretanto, é preciso entender o fato de que, ao abortar um feto, um embrião ou um bebê, mata-se uma criança, dando fim a uma vida, dando fim a uma geração, dando fim a milhões, às vezes, de pessoas. Então, irmãos, há um mar de sangue de gerações quando se pratica um aborto. Várias vidas que viriam são ceifadas por este ato homicida. Esta efusão sanguínea aniquila os projetos até a 4ª geração. Ao analisar Êxodo 20, de 5 e 6, observa-se que as consequências do pecado atingem os entes mais queridos. A consequência dos pecados atinge nossos filhos e a geração dos nossos filhos. Eles não vão pagar por nossos pecados, a Bíblia é clara nisso, mas vão sofrer por causa dos nossos pecados. É hora de mudança. A área teológica é a mais emblemática para o referido tema, pois o aborto é semelhante à adoração ao deus Moloque e Milcom, ou Milcom. Tem os dois nomes nas traduções. Aliás, a palavra Moloque foi que originou a palavra Moleque. Um cristão não chama seu filho de moleque, não chama a sua filha de moleca. É um deus pagão. E esse deus era o deus do aborto. Ele era como uma fornalha que tinha até suas mãos estendidas e os pais ofertavam seus filhos para serem queimados ali. Esses deuses eram sanguinários e exigiam sempre o sangue das crianças inocentes em troca de seus favores. Prática esta chamada de idolatria, mas Deus já advertia: não terás outros deuses diante de mim. Nós não podemos voltar aos costumes antigos. Nós somos cristãos. Nós temos uma doutrina. E a doutrina não é o dogma da igreja. A doutrina é a Bíblia sagrada do crente. O dogma ajuda no bom funcionamento se eles são saudáveis. Mas o que me leva para o céu é a prática da palavra de Deus. E não esqueçamos o Salmo 127:3, já citado nesse estudo. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Com isso, verifica-se que não se pode dispor dos bebês, pois é Deus quem dá e tira a vida. Fique sobre os pés. Nós já estamos claros na nossa posição. Nós somos cristãos, nós não aprovamos o aborto. Escute isso, a posição da Igreja de Cristo contra o aborto é contra a morte, contra o atentado à vida, mas carregado de um pleno compromisso com a mãe que sofre, a família que chora e a criança que vem. É um compromisso de amor. Não é verdade que quando nos posicionamos contra o aborto, estamos nos colocando contra a mulher. Pelo contrário, estamos nos posicionando a favor da vida e da beleza e a alegria da maternidade. Ninguém tem o direito de promover a cultura da morte, do extermínio da vida. Muito menos isso pode ser promovido pelo Estado. Por isso a igreja sempre está na contramão do mundo. Se eles promovem a cultura da morte, nós promovemos a cultura da vida. Amém? Nós vamos orar.
nós estamos vivendo numa altura da nossa existência, neste século 21, que a maioria das nações aprovaram o aborto já. E eles fazem farra com isso. Então, Sodoma e Gomorra está 7 vezes mais terrível nesse tempo. E eu quero lembrar vocês de Levítico, porque o Senhor está aqui me lembrando. Levítico 26, quero que você abra. Levítico 26. Levítico 26 é semelhante a Deuteronômio 28. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, as bênçãos. A segunda parte, as maldições. Primeira parte aqui, Deus está falando de bênçãos. A partir do versículo 14. Mas se me não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isso. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. E aí vem 7 vezes mais em muita coisa nessa relação. O que eu quero dizer? O que o Espírito me inspira para dizer? Quanto mais rebeldia, mais males. E aqui, Deus não está falando com o mundo secular desse tempo. Não, está falando com o povo dele. Então eu tenho uma sugestão para nós, igreja. Vamos nos santificar mais. Na terra de Gósen, os males, as pragas não chegam. Sejamos santificados. Sejamos de Deus. Cumpramos o nosso papel com alegria. O que me cabe viver é para a glória de Jesus e eu farei com alegria. Para que a arrogância, a ignorância, a estupidez? É hora de santificação. Santificar é limpar, é purificar, é se consagrar, é se voltar inteiramente para Deus. Não deixe que as coisas piorem para nós, para o mundo vai piorar. Já está marcado, mas para nós não precisa. Porque com o povo de Deus Ele guarda. O povo de Deus, ele tem compromisso com esse povo. Ele não foi nós que exigimos. Ele que por sua misericórdia e bondade falou. E eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 6,14, que nós não podemos nos colocar em julgo desigual. Porque não tem consenso. Não tem ligação entre nós e a pessoa que pratica esse mundo.
A ordem de Deus lá no versículo, nos últimos versículos, e principalmente no capítulo 7, versículo 1, é que a gente saia do meio deles, e que nos purifiquemos de todo o mal, tanto no corpo quanto na alma, nos santificando para o Senhor. Vamos tomar decisões. Nós não seremos convencidos pelos abortistas. Nós não vamos votar em comunismo. Pastor, mas se eles ganharem, por A mais B alguma coisa, e eles ganharem, nosso papel é orar pelas autoridades, mas não concordaremos com aquilo que a Bíblia não concorda. Oraremos, mas não concordaremos. Nós não podemos obedecer às leis dos homens quando elas são contra a lei de Deus. Então vamos nos levantar. Se a igreja brasileira se levantar, haverá cura para o Brasil. Nós somos a única nação que está segurando alguma coisa boa nesse mundo ainda. Vamos nos levantar. E quando eu digo levantar, não estou falando de greve, não estou falando de nada disso, eu estou falando de santificação. Onde tiver um servo de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, a proteção de Deus vai estar. Do jeito dele, conforme a vontade dele. Vamos orar? Vocês concordam com esse estudo? Se você tem alguma dúvida, me pergunte no particular. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda as pessoas que, por um motivo ou outro, praticaram o aborto. Traga a elas o arrependimento, traga a elas o perdão, traga a elas libertação dos traumas e dê novas oportunidades. Abençoa, meu Pai, a tua igreja. Abençoe, meu Deus, o Brasil. Meu Deus, visita as grávidas. Visita todas as grávidas agora. Todo sentimento de aborto, toda indução ao aborto, seja por terra. Guarda as vidas, guarda as crianças, guarda as mães. Meu Deus, livra a nossa juventude do sexo prematuro, do sexo fora do casamento. Livra os jovens, Pai, que cada um tenha o desejo de se santificar, de se separar, de esperar no Senhor o tempo certo, a pessoa certa. Meu Deus, abençoe. Meu Deus, estende as mãos. Levanta a igreja, levanta teu povo e abençoe-nos com este posicionamento bíblico, porque só o Senhor dá a vida e só o Senhor pode tirá-la. É o Senhor que fere e é o Senhor que cura, é o Senhor que tira e é o Senhor que dá a vida. Abençoa, repreenda a fúria do mal, em nome de Jesus, e traga a bênção, traga a bênção, traga a bênção.